6, versículo de número 4. Gênesis, capítulo 6, versículo de número 4. Gênesis 6, 4. Aos amigos de casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa última Santa Ceia deste ano de 2025, né? Em nome de Jesus. Essa palavra é para que você coloque no seu coração. Nós teremos desafios, teremos lutas no próximo ano, mas nós temos a palavra de Deus a quem nós recorremos, a quem nós nos apegamos sempre quando nós temos alguma dificuldade, no nome do Senhor Jesus. E essa aqui é para o próximo ano em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 6, versículo 4, está lá na tela para você. Diz assim, ó: havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então teve um determinado momento, irmãos, que Deus disse: criai-vos e multiplicai-vos. E aí começou a nascer as donzelas, começou a nascer as moças, e a Bíblia diz que os filhos de Deus, se referindo aos anjos, eles viram a beleza dessas donzelas, das virgens, eles não contiveram a sua condição de anjos, e eles possuíram essas donzelas, e daí saíram os gigantes, né? É o que diz aqui a Bíblia Sagrada, né? E aí, irmãos, o que isso tem a ver, pastor? Que o senhor disse que é uma palavra para 2026. A Bíblia diz que alguns vão ter uma discussão teológica que os gigantes, os descendentes de Anak significa pescoço grande, e dessa forma eu não vou entrar nesse mérito teológico. O fato é que o texto diz aqui no capítulo 6, versículo 4: havia naqueles dias gigantes na terra. Então deixa eu te fazer uma pergunta para você, você vai entender, você vai matar a charada. Não precisa falar o nome, mas quando você vai comprar um refrigerante, qual que é o maior? Qual que é o gigante? Qual que vem na tua cabeça? Pastor, eu precisei comprar, final de ano eu troquei minha televisão, eu troquei minha geladeira, eu fui na loja de departamentos de eletrônicos. Qual que vem na sua cabeça? Qual que é o maior? Então, pessoal, você tem que orar a Deus, falar: Deus, eu vou ser gigante na minha área. Olha que coisa bonita. Pastor, mas eu sou um trabalhador de reciclagem. Pastor, eu sou uma pessoa simples. Irmãos, não importa qual é o seu ofício, qual é a sua dedicação. Eu tenho lugares que eu vou, por exemplo, eu como consumidor, como um cidadão, tem lugares que às vezes o atendimento da pessoa me causa um constrangimento positivo. Sempre que se eu vou ter que voltar lá, eu falo o seguinte: eu quero ser atendido pelo vendedor tal. Então, pessoal, por quê? Porque ele é um gigante em gentilezas. Seja um gigante na sua área, em nome do Senhor Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11, versículo de número 1. Gênesis 11. Diz assim, ó: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que até então Deus não tinha confundido as línguas, né? A Bíblia Sagrada diz que toda a terra tinha a mesma língua e a mesma fala. E aí diz aqui o versículo de número 6: e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Hoje, irmãos, né, se você é uma pessoa que você domina uma outra língua, você já saiu na frente. Existem pessoas, irmãos, que dominam 2, 3 línguas. Existem pessoas que é poliglota, né? A pessoa poliglota, né? Ela fala vários idiomas, fala várias línguas diferentes. Às vezes tem pessoa que fala: pastor, eu fiz curso, eu paguei, coisa que ficou cara, não foi fácil, não foi barato. Então, naquela época se falava a sua língua. E a Bíblia diz aqui no versículo 6: e eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é o que começa a fazer. Agora, veja bem, irmãos, o que diz aqui é o seguinte, ó: não havendo agora restrição para tudo que eles intentarem fazer. A Bíblia Sagrada
palavra diz que enquanto eles falavam a sua língua, não havia restrição para tudo que eles intentavam fazer. Então, se nós falamos a mesma língua, não haverá restrição para nós. E qual é a língua que nós temos que falar? Qual é o linguajar que nós temos que falar? Nós temos que falar a língua da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Não havia restrição para eles, né? A linguagem, pastor, eu falo a Bíblia, a linguagem da fé, da palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Então você vê, irmãos, que não era linguagem, tem pessoas que só falam derrota, reclamação, né? Então, às vezes tem pessoas, irmãos, que ela pode até conseguir de uma forma, de uma maneira, mas ela não vai ficar com isso para sempre. Existem pessoas que conseguem as coisas, irmãos, na chantagem. Outros conseguem as coisas na malandragem, né? Então, na esperteza, na sagacidade, ou às vezes na autopiedade, a pessoa dá de doente para que os outros se compadeçam dela. Ao invés de nós alegrarmos o coração do nosso Deus, nós estamos envergonhando o coração do nosso Deus, irmãos, né? Nós temos que conseguir na bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Que se você consegue, usando essas artimanhas, esse subterfúgio, você pode até conseguir, mas você não vai ficar preso muito tempo. Vamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 15, versículo de número 13. Mateus 15, 13. Novo Testamento agora. Capítulo 15 de Mateus, versículo de número 13. Amém? Amém? Diz assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o que, irmãos? Arrancada. Então acontece que nós demoramos para entender isso, irmãos. Toda planta que o Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Então, irmãos, aquilo que não vem de Deus, esqueça. Fala, eu não quero na minha vida. Eu quero que venha do Senhor, fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, em nome do Senhor Jesus. Quantos crentes, irmãos, que pecam, porque às vezes ele fala assim, não, vai que, né? E se não, sim, por que não, né? E aí a pessoa vai, eu quero fazer uma festinha aqui, vai que eu ganho dinheiro, eu duvido que o pastor não vai aceitar o meu dízimo. Ô pessoal, quando uma das punições do homem, quando ele pecou, o Adão, ele foi expulso do paraíso, e Deus falou, agora você vai comer do suor do seu rosto. Irmãos, quando Deus tem algo para dar para você, ninguém segura, não tem demônio, não tem capeta, não tem nada, é fruto do seu trabalho, seja ele seu trabalho físico, ou seja o seu trabalho espiritual também, que é importante. Por quê? Porque se eu não creio, Deus não pode dar. Eu tenho que estar crendo em nome do Senhor Jesus. Nós demoramos para entender isso, né? A Bíblia fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então, irmãos, tem que ser plantada pelo Senhor em nome de Jesus. Em João capítulo 3, abra lá, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 3, versículo de número 27. João 3, 27. Irmãos, o João nos deu um exemplo de maturidade espiritual. O João era um homem maduro espiritualmente, né? O João Batista. Por quê? Porque quando abordaram ele, olha, ô João, aquele que você falou, que você batizou, que você disse que não era digno de batizar ele está batizando mais pessoas do que você. Né? Então, o lado humano, o lado natural, o João poderia ter disputado uma disputa, uma concorrência, uma competição. O João fez isso. Ele disse aqui o versículo capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado da onde, irmãos? Do céu. Então, se é dado do céu, se primeiro vem de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a bênção de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a maior bênção não é das suas mãos, não é cura, não é prosperidade. A maior
bênção é a presença do Senhor, é a comunhão com o Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando aqui ontem, irmão, na sexta-feira eu estava pregando sobre José. Pessoal, o José, me fascina toda vez que eu estudo sobre José, porque a Bíblia fala lá, coloca ali, isso não está no meu estudo de hoje, mas não precisa abrir, ela vai colocar lá, Gênesis 37, olha o que diz o Gênesis 37, Gênesis capítulo 37, volta lá, capítulo 37, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, continua. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazou a má fama deles a seu pai. Versículo 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias coisas. Isso aqui me impressiona, sabe por quê, irmãos? Porque o homem tinha 4 mulheres, ele tinha 12 filhos e uma única filha mulher. Então imagina, a pessoa disputa a briga, não é isso, não é tudo. A Bíblia diz que quando ele sai, que ele vem andando no deserto, irmãos, para voltar para a casa do seu pai depois, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que a família dele era 75 pessoas. Imagina, irmãos, 75 pessoas para comer, a fila que faz até chegar lá no prato, né? Então a disputa para atenção, disputa por carinho, né? Porque lá é meu irmão, não, é meu irmão só parte de pai, meu irmão parte de mãe. Então geralmente essa disputa toda, e a Bíblia fala que Israel amava José mais que todos os outros. Você vai concordar comigo, irmãos, que se você tem mais de um filho, é errado você amar um mais do que o outro, é errado isso. Mas você vai concordar comigo também que existem filhos que conquistam o coração do pai. A Bíblia fala que tem uns que é mais chegados, né, do que irmãos, né? Então veja, irmão, se você sempre leva patada de um, mal resposta de um, e o outro, irmãos, é sempre mais obediente, é claro que você vai estar no mais obediente. Irmãos, o entendimento que eu tive de José foi o seguinte: o José, irmãos, ele conquistou o coração do seu pai. Aqui está o segredo, é conquistar o coração de Deus. Nós estamos no estado de São Paulo. Por exemplo, irmãos, se o Israel, o Jacó, ele fosse um São Paulino, irmãos, o José não seria um corintiano, ou vice-versa. Se ele fosse um palmeirense, irmãos, o José não seria um santista, ou vice-versa. Ele procurou focar no que o pai gostava, e aí foi o segredo dele. Será que nós estamos focando, irmãos, naquilo que o nosso pai gosta, do que o nosso Deus tem para nós, que o nosso Deus quer para a nossa vida, né? No nome de Jesus. Então existem pessoas que conquistam você de uma maneira diferente. Ele procurou falar: eu vou conquistar o coração do meu pai. Se nós obedecemos a Deus, nós vamos conquistar o coração de Deus. E aí, pessoal, a Bíblia fala no capítulo 3, versículo 27, que o João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Então tudo que vem para você, irmãos, absolutamente tudo, não, pastor, é porque era para ser outro, e aí fui eu, não, porque erraram e miraram em mim, não, era para ser você, irmãos. A Bíblia fala: o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Talvez não era para mim estar pregando aqui para você, quem era para mim era o outro, mas eu estava à disposição, porque tinha que ser eu, a bênção veio para mim, em nome de Jesus. Nós só teremos o que o Pai nos concede, no nome do Senhor Jesus, amém? Você está no capítulo 3, capítulo 19 de João, capítulo 19, capítulo 19, versículo de número 9. Eu vou achar lá. Capítulo 19. Versículo 9. Diz assim: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então olha só, irmãos, eu provo para você que a prisão de Jesus foi ilegal. Por que, pastor? Não, porque ele não conseguiria ser preso, ele se entregou, primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, Jesus foi preso de noite. Irmãos, você sabe que no Brasil nós herdamos o direito romano, certo?
E naquela época, irmãos, a Roma, ela dominava toda a Palestina. E no nosso direito, no ordenamento jurídico, né, a pessoa ela só pode ser presa à noite por flagrante delito. Né? Às vezes você vê isso na televisão, acontece o camarada tem um mandato judicial. Mandato judicial, o cara não pode ser preso de noite. O que a polícia faz? A polícia faz lá a tocaia, ela cerca a casa, espera amanhecer o dia e de manhã chega e chuta a porta. Né? Jesus foi preso de noite. E aí, irmãos, acontece o seguinte: no nosso Brasil, só para você entender, nós temos aqui a rodovia Dutra, né? A Presidente Dutra. Acontece aqui na Presidente Dutra, se a PRF, que tem a competência de fiscalizar a rodovia, que ela pega algum entorpecente de drogas, por exemplo, o PRF pega a pessoa, ela traz na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, certo? Por quê, irmãos? Porque a autoridade competente da cidade é o delegado, certo? A mesma coisa acontece dentro da cidade. O policial vai lá na boca de fumo, ele prende a pessoa, ele traz para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, ou TCO, termo circunstancial de ocorrência, e o exame lá, quando a pessoa vai preso, né? O exame lá no IML, alguns lugares do interior é IML que faz, né? Para poder a pessoa ela ser presa. Então Jesus foi preso, ele foi levado na casa do sumo sacerdote. Jesus não foi levado na autoridade competente, que seria a princípio ali a autoridade dos judeus, seria o rei, e depois o Pilatos. E aí acontece que Jesus passa a noite lá sendo interrogado. De manhã cedo ele é levado para o rei Herodes. Quando ele é levado para o rei Herodes, irmãos, acontece o seguinte: Jesus é levado para Herodes. O Herodes fala: não, isso aqui não é comigo não, vai lá para o governador, é um crime contra a lei. Aí manda para o governador. Chegando no governador, irmãos, o governador falou: não, manda lá para o rei. Aí Jesus é devolvido para o governador. Por isso que o versículo 9 que eu estou lendo com você diz assim: e entrou outra vez a audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então quando pergunta: você é de onde? Jesus não respondeu ele, irmãos. A Bíblia fala que ele estava lá entrando na segunda vez que ele é trazido para o Herodes, né? É trazido pela segunda vez, versículo 10. E disse-lhe, pois, Pilatos: não me fales a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então, irmãos, veja que com Herodes você não vê Jesus falar uma única palavra. Por quê? Porque o Herodes, irmãos, ele tinha feito o seguinte: ele tinha mandado matar o João Batista. Jesus não falou nada com ele, irmãos, né? Mas com Pilatos, Jesus respondeu perguntas para Pilatos. O Pilatos tinha curiosidade de saber quem era Jesus. E ele disse, o Pilatos fala para Jesus: você sabia, versículo 10, não me fales a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? O Pilatos fala: ó, eu tenho poder para te soltar, para te prender, para te crucificar. Aí Jesus fala com ele. Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus falou para ele: olha, você nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado. Então preste atenção, irmãos. Vem de Deus. Se Deus não der para você, você não vai ter de outra maneira. Venha do Senhor. É Ele que dá, em nome do Senhor Jesus. Então preste atenção numa coisa: nenhum poder teria tu contra mim, se de cima não fosse dado. Irmãos, o presidente, o governador, o prefeito só está no cargo, irmãos, por uma permissão, direção de Deus. Pastor, mas eu não votei neles. Automaticamente, mesmo não tendo votado, eles ganharam. Ganha a tua oração, ganha a minha oração. Nosso dever de orar pelas autoridades em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor é da direita, da esquerda? Fala: eu sou do céu, em nome do Senhor Jesus. Então ele diz o seguinte: nenhum poder teria tu se não fosse dado do céu. Nós só temos que buscar a Deus, irmãos. Vem de Deus, em nome do Senhor Jesus.
Agora o versículo 37 do capítulo 18 diz assim, ó, na mesma página: disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então olha só, irmãos, quando Pilatos pergunta para Jesus: você é rei? Fala comigo, você é rei? Irmãos, eu posso imaginar Jesus levantando aquelas algemas, aquelas correntes, falando assim, ó, para isso aqui eu vim. Ou seja, eu vim para cumprir esse propósito, eu vim para morrer na cruz, eu vim para salvar a humanidade, foi para isso que eu vim. Irmão, se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem uma história de vida, muitas das vezes até uma história sofrida, uma história de luta, de sofrimento, de dificuldade. Só Deus sabe o que você passou até o dia de hoje para chegar até esse presente momento. Né? Muitas das vezes eu estava conversando, nós tivemos a nossa confraternização semana passada, né? O irmão estava falando, pastor, na nossa época, quando tinha carne, era carne de caça, né? Que é o que tinha na época o Brasil de antigamente, né? Quando comia carne. Só Deus sabe o que você já passou na vida. Agora preste atenção, não é para você chorar, não é para você lamentar. Levou a vida toda para esse tempo presente. Diga graças a Deus. Levou a vida toda para esse momento. Irmão, se você lembrar de momentos, a Bíblia fala que a maior companhia de um velho, irmãos, é as lembranças. O Davi dizia, eu fui um moço, eu sou velho. Ele dizia, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes você olha para um velhinho, irmão, sozinho, ele chora, porque lembrou de um fato triste. Ou às vezes ele está rindo sozinho, você fala, você está rindo de quê, avô? É porque lembrou de alguma coisa engraçada. E aí acontece o seguinte, mas nunca vi um justo desamparado nem descendência mendigar o pão. Não é para você chorar, não é para você lamentar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus estava preparando você para esse tempo presente. Custou, irmãos, o sangue de Jesus, a vida de Jesus. Por isso que eu disse que essa palavra para você arrebentar no próximo ano, em nome de Jesus. Deus não trouxe você até esse presente momento à toa. Pessoal, nós temos até que orar. Teve um acidente, uma sequência de acidentes aqui na Dutra, no sentido Taubaté. Teve um que congestionou aí de Taubaté a Caçapava, que teve 37 vítimas que se feriram e um óbito. Depois teve mais 2. Né? E aí o que eu quero dizer isso, irmãos? Deus trouxe você aqui, você poderia ter ido embora. Você poderia não ter concluído, chegado até aqui, mas Deus trouxe você, irmãos, porque Ele tem projetos na tua vida. Jesus levanta as algemas e fala, foi para isso aqui que eu vim. Irmãos, se você não aguenta a pressão, você não vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Eu repito, se você não aguenta a pressão, você não vai cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Jesus falou assim, eu vim aqui para isso, não me interessa se eu sou rei, não tenho vaidade de reinar, não, ele falou, foi para isso que eu vim, levou a vida toda. Irmãos, você nasceu para esse exato momento na história. Diga graças a Deus. Ah, pastor, eu alcancei netos. Você nasceu para esse momento, para ver teu neto. Eu alcancei bisneto. Você nasceu para esse momento, para alcançar bisneto. Pastor, louvado seja Deus. Um ex-trabalhador rural, braçal lá, hoje eu tenho a minha casa. Levou a vida toda para esse tempo presente. Em nome do Senhor Jesus. Então coloque isso em seu coração. Em nome de Jesus. Ô pastor, doeu. Pastor, teve um momento que eu comi arroz chuchu. Ah, pastor, não foi fácil. Deus estava preparando você. Irmãos, imagina Davi. Davi foi ungido, tinha um rei no poder. Davi ficou sendo perseguido por Saul. Imagina um garoto novo lá, cuidando das ovelhas, com medo, sozinho lá no meio do mato. Ele dizia o seguinte, eu não ando sozinho. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor está comigo, é a força de ser ungido. Não tem lugares que você vai que você tem medo. Às vezes até a velocidade de alguma cidade de trânsito você tem medo. Mas o Davi estava lá. Mas Deus estava cuidando dele. Deus estava preparando ele para ser o rei que ele foi. Deus está preparando você para esse tempo presente. Só para finalizar e nós participarmos da Santa Ceia, Tiago capítulo 1, versículo de número 5.
Tiago 1,5, em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 5, em nome de Jesus. Tiago 1,5. Capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém? Diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em osso e ser-lhe-á dado. Então, irmãos, a Bíblia fala: se tem falta de sabedoria, peça a Deus, sem adulterar a palavra de Deus. O Tiago diz: se está faltando sabedoria, nós temos que pedir a Deus. Eu pergunto para você, o que está faltando para você? Ah, pastor, está faltando prosperidade, está faltando dinheiro. Irmãos, isso Deus já deu. A Bíblia diz em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. O verbo está no passado, irmãos. Ele já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar mais. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, sem adulterar a palavra de Deus, meu Deus, em nome de Jesus, só vai acrescentar o que está faltando. A Bíblia fala no final do versículo que a todos dá liberalmente. O que está faltando para você para que Ele venha dar liberalmente? Em nome de Jesus. O que é prosperidade, irmãos? É viver bem, guardar um pouco do seu futuro em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão na igreja, falta prosperidade? Ô pastor, hoje é um domingo, queria fazer aqui uma comida diferente, mas não sobra. Ô pastor, meu Deus do céu, quero viajar, mas não tem dinheiro, não tem carro. Não, eu tenho carro, mas não tem combustível. Não, tem carro, tem bom, o documento está errado, está enrolado, está atrasado. Você fica correndo da polícia igual o bandido corre, irmãos. Né? Aí, não, o documento está certo, mas está faltando pneu. Ô pastor, está faltando a garagem para guardar, está faltando habilitação. Irmãos, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você tem que buscar Deus, e vai vir de Deus na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então acontece o seguinte, irmãos: você levou a vida toda para esse tempo presente. Ah, pastor, é que é o seguinte, quer saber? É que, não sei, pastor, a coisa não acontece como eu gostaria, como eu deveria. Quer saber? Eu vou morrer mesmo, então não vou pensar no futuro, eu vou detonar tudo e dessa maneira. Aí você não vai morrer mesmo, mas você vai morrer lascado. Fala: eu quero morrer, mas eu quero morrer bem, em nome do Senhor Jesus, quando o Senhor me chamar, porque eu quero estar desfrutando do melhor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Sentado mesmo, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos nos preparar para participar da Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus.